Paz seja convosco, hoje é dia 25 de janeiro de 2022. Mateus 12, 46 a seguir. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele, Jesus, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. É um versículo, é um capítulo que chama muito atenção, né? São versículos, na verdade, que chamam muito atenção. E é algo que nós precisamos aprender a aplicar nos dias de hoje. Existem situações as quais, por muitas vezes, pessoas que têm o nosso sangue nos entristecem. Existem situações as quais nós somos magoados, somos feridos por pessoas que têm, né, as quais nós temos um laço sanguíneo. Isso nos fere muito mais porque nós esperamos decepções, nós esperamos algo contrário às nossas alegrias de pessoas as quais nós não conhecemos. Mas quando essas situações acontecem com pessoas da nossa convivência, da nossa família, isso nos interfere de certa forma, isso nos magoa, né? Muito mais, porque decepção é sempre uma decepção. Mas nesses versículos, o Senhor Jesus, ele nos ensina que família são as pessoas que estão conosco. Quantas vezes você já passou por situações as quais você necessitava de uma ajuda e essas situações foram pessoas as quais você nem imaginava que iriam estender a mão para você, queriam te ajudar no momento que você necessitava? Nós precisamos amar sim a nossa família, os nossos parentes, pessoas que têm, né, o mesmo sangue que nós. Mas não quer dizer que essas pessoas elas irão estar conosco em todos os momentos. Isso não significa que você precisa compartilhar as suas vitórias, as suas conquistas e até mesmo os seus sonhos com essas pessoas. Infelizmente, existem pessoas que têm o nosso mesmo sangue, mas que não estão conosco, que não são nossa família. Existem pessoas que estão conosco, que estão junto de nós, mas que não estão conosco. Pessoas que querem saber da nossa vida, mas que não estão torcendo por nós. São pessoas que não estão ali perto para nos apoiar, mas sim para saber o que está se passando, para que venham ser exterminados os nossos projetos, são pessoas que muitas vezes não estão ali para nos incentivar, muito pelo contrário, para fazer com que nós venhamos estagnar na nossa caminhada. Então o Senhor Jesus, ele fala que a família dele, que os irmãos, que a mãe, que a família dele são as pessoas que estão com ele, são as pessoas que seguem a Jesus, são as pessoas que seguem, que fazem a vontade do Pai, que fazem a vontade de Deus. E é por isso, meus amados, que eu particularmente acho que é muito importante com que nós venhamos estar congregando no meio dos irmãos. Porque o Senhor, ele levanta a família, o Senhor, ele nos levanta irmãos, o Senhor, ele nos levanta mãe, o Senhor, ele nos levanta pai, pessoas para que estejam nos apoiando, para que estejam nos incentivando, para que estejam orando, para que estejam intercedendo pelas nossas vidas. O Senhor, ele nos proporciona família. O Senhor, ele vai chegar no momento das nossas vidas que ele vai nos apresentar pessoas as quais nós vamos saber que foram enviadas pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós vamos, talvez, nos ficar pensando, nos indagar, mas por que a minha mãe não faz isso por mim? Por que meu pai não faz isso por mim? Por que meus irmãos fazem isso por mim? Por que um estranho o Senhor levantou? Porque a nossa família, quando nós reconhecemos Jesus, quando nós vivemos uma vida em santidade, o Senhor, ele levanta pessoas com o mesmo propósito para que venham caminhar, nos ajudar, para que nós venhamos alcançar o alvo.
E vai haver um momento nas nossas vidas em que o Senhor ele vai fazer com que a nossa família, com que pessoas da nossa família venham se afastar para que nós não venhamos se afastar da presença do Senhor. O Senhor já me presenteou com muitas pessoas na minha caminhada. Existem pessoas mesmo aqui do canal, as quais eu não conheço pessoalmente, mas que o Senhor levantou na minha vida como intercessor. Como intercessores para a minha vida, como família. E é assim que o Senhor vai fazer. Muitas vezes nós permitimos com que um círculo de amizade, com que familiares, pessoas tóxicas, venham controlar a nossa vida, venham falar aquilo que nós devemos, não devemos fazer. Muitas vezes nós fazemos contrariados para que nós não venhamos entristecer certas pessoas. Mas família não é aquela pessoa que tem o mesmo sangue que você. Família é a pessoa que fica feliz com as suas vitórias. Família é aquela pessoa que no teu momento difícil não solta da tua mão. Família é aquela pessoa que te incentiva cada vez mais a fazer a vontade de Deus. Isso é família. Família são as pessoas que estão com você. Não aquelas que te apoiam sempre, mesmo quando você está fazendo algo errado. Mas família são aquelas pessoas que te aproximam cada vez mais de Deus. Família é aquela pessoa que te exorta com amor. Família é aquela pessoa que mesmo em meio à adversidade, ela não vai soltar a tua mão. Família são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus abençoe, Pai seja convosco.